Você está ouvindo Pretopia, um podcast onde conversamos sobre a audácia de sermos o que sonhamos. Eu sou Jaque Oliveira, uma mulher preta, sapatão, otimista e designer. E eu sou João Rafael, mais conhecido como afroliterato. Eu sou escritor, professor, cineasta, um monte de coisa, mas principalmente o corpo negro em movimento, nessa bolinha que a gente costuma chamar de mundo. Hoje no podcast nós vamos conversar sobre as nossas expectativas. Aquelas que geralmente não se tornam realidade. Quem nunca morreu na praia, né? Quem não está acostumado com aquele meme, expectativa / realidade. O meme é excelente, mas mostra um pouco dessa frustração real, né? Que às vezes é necessária, né? E aí eu posso afirmar que em vários momentos as minhas expectativas foram frustradas de maneira a me fazer repensar a própria realidade que eu vivo ou a própria realidade que eu enxergo, né? Porque muitas vezes a gente vai criar aquela realidade que a gente quer enxergar, a gente está no Pretopia, né? E a gente vai sendo enganado por isso, né? Tem um samba que canta assim, ó: minta pra mim, pra que eu viva meu sonho feliz assim. É um samba do Jorge Aragão. Eu penso que teve um momento, numa conversa com a Jaqueline, em que as minhas expectativas sobre o continente africano, por exemplo, foram frustradíssimas. Ai, meu Deus. Você se lembra quando a gente estava conversando e você me afirmou que, na verdade, eu devia repensar a ligação direta que a gente faz entre os sons do continente africano e os tambores, por exemplo. Você tá querendo me cancelar? Não. Eu tô falando de expectativa e realidade. Vamos nos frustrar todos juntos. Eu, você e os nossos ouvintes. Essa daí dá pano pra manga. Como vocês sabem, eu morei no continente africano por quase 7 anos da minha vida. Morei em Moçambique, no Quênia. Mas trabalhei em outros 17 países no continente africano, entre o sul, o leste e o oeste. E eu também tive as minhas expectativas frustradas diversas vezes. E eu acredito que essas expectativas, elas são frustradas muito porque a nossa referência de continente africano, ela tá no oeste do continente, né? Sim. Na cultura que se instaurou ali entre Nigéria, Gana, Benin, né? Que é aquele cinturão onde a gente vai encontrar os iorubás, onde a gente vai encontrar a maior parte, né? Das tribos que foram enviadas para o Brasil. E eu morei no leste e morei no sul. O que significa que eu cheguei cheia de expectativas do oeste. Que não foram bem recebidas, evidentemente. Mas essa da música, eu acho que é uma das mais interessantes. Acho que só para lembrar para os nossos ouvintes, né? Essa parte do oeste africano, né, que tá virada para cá, meio que dá para dizer assim, esse cinturão é povoado pelos Banto, né? Que a gente convencionou chamar esse tronco linguístico que une todas essas etnias do oeste africano, né? Que tem relações linguísticas, e aí a gente chama esses troncos de tronco Banto, que foram a maioria dos escravizados que foram sequestrados e trazidos aqui para o Brasil, né? Então a gente tem uma visão muito ligada a essa parte do continente africano. Pois é, quando a gente fala dos iorubás, por exemplo, eu estive na Nigéria pela 4ª vez esse ano, e eu trabalhei numa região iorubá pela primeira vez, e foi muito legal, foi uma experiência muito bacana. E chegando lá eu descobri que os iorubás são conhecidos pela comida apimentada, que aliás é bem apimentada. Bota pimenta. Bem apimentada. E pelos tambores. Eu estive em um museu iorubá, e basicamente todos os instrumentos que a gente usa no carnaval lá estavam com os mesmos nomes. E aí eu comecei também a contar para o meu guia, para o pessoal que trabalhava comigo, mostrar para eles como a gente faz uso desses instrumentos, né? E muitas das palavras, né? Acarajé, como muitas outras, estão lá. A maior parte das nossas receitas. Então, a gente tem uma raiz ali muito dentro desse cinturão ali, Nigéria, Benin, Gana, oeste de um modo geral, né? Mas o mesmo não se pode dizer sobre os demais, apesar da gente ter recebido também escravizados de outras partes do continente.
Não é a mesma coisa, pessoal. Não é a mesma coisa. Não dá para jogar tudo no mesmo balaio, né? E a gente faz isso com muita frequência aqui. A gente, obviamente, vem se educando ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente já não se refere mais à África, mas a gente se refere ao continente africano, né? Mas ainda assim, eu sinto que existe toda uma quebra de estereótipos para ser feito. E uma curiosidade que precisa ser aguçada, né? Então, voltando à polêmica, eu tô aqui enrolando para não ser cancelada. Os instrumentos de percussão, eles não são o instrumento que representa o continente africano. Se você perguntar para qualquer músico a leste, sul e oeste, qual instrumento representa a sua cultura, eles vão mencionar liras, tipos diferentes de liras, e eles vão mencionar instrumentos de corda. Então, tem a famosa guitarra Swahili, né? A guitarra Swahili, por exemplo, ela vem do Tareb. Tareb é toda essa cultura que existe ali na costa Swahili e que contempla ali Tanzânia, Quênia, pega um pouquinho ali da Somália, né? Bem pouquinho da Somália. E eles misturam a cultura árabe com a cultura costeira africana. Sim. Então, só para você ter uma noção, a guitarra árabe foi muito influenciada pela guitarra Swahili e vice-versa, a ponto de você ouvir as duas e eu acho que só um profissional consegue compreender as diferenças, né? Que são mínimas. Sim. E os árabes não estão tentando refutar essa teoria, tenho que dizer. Importantíssimo. É importantíssimo. Então, a leste, eles vão mencionar instrumentos de cordas e liras. Ao sul, eles vão mencionar diferentes tipos de liras. E a oeste, também, as liras são muito comuns, assim, dentro da cultura deles. Se você pedir para eles falarem sobre os sons da infância, geralmente vão ser sons com instrumentos de corda. Sim. Eles se sentem muito representados por instrumentos de cordas e por liras. Obviamente, os tambores também estão lá. A oeste, eles são mais representativos na música. Você consegue até ver isso no Afrobeat hoje em dia, né? É marcante, tem ali as suas peculiaridades. Sim. Mas, de fato, gente... Você tá dizendo... Não é. Vamos ser não me cancela. Os tambores não são a única coisa que a gente precisa pensar quando a gente fala sobre os sons do continente africano. E aí, você já me traz várias provocações aqui. Primeiro, quando você fala sobre a ideia da lira, porque eu dou aula de filosofia também. Então, assim, todas as imagens, né? Quando a gente fala de música, aí vem aquela coisa, né? De Ptolomeu, né? De uma seita, né? Entre alguns filósofos que iam lá e faziam a música, e essa música geralmente é representada pela lira, né? Nós sabemos que vários filósofos, como Platão, Aristóteles, Sócrates, todos eles estudaram no continente africano. Foram até o continente africano para estudar e trouxeram várias referências nisso no próprio desenvolvimento da sua filosofia. Mas a gente, aqui no Brasil, e aí eu estou muito acostumado a imediatamente, eu acho que muito por conta do carnaval também, né? Nas baterias de escola de samba, a gente pensar no tambor e literalmente ligar esse tambor direto ao continente africano, né? E aí você sabe que muito tempo a gente aqui estuda e as nossas referências são estadunidenses, né? E aí uma coisa que sempre me saltou aos olhos foi essa relação que a gente tem com o tambor que os Estados Unidos nunca teve, né? Olha o jazz, Olha né? o jazz. Você sabe que o blues, ele vem do norte do continente africano. Né? Ele vem ali da Libéria, Sim. por ali, né? Sim. E ele vai chegar cru daquele jeito nos Estados Unidos. Sim. E vai sofrer muito poucas alterações ao longo do tempo, né? Você tem uma influência muito grande ali dos cantos a capela também, né? Inicialmente
geralmente aos cantos a capela, batendo a mão, né? Os escravizados norte-americanos, e a gente vê isso muito nos filmes e tal. Eu sempre parei para pensar, nossa, por que eles não têm o tambor lá, né? Por que o tambor é tão forte aqui quando a gente fala de descendência africana e lá nos Estados Unidos eles não têm, né? Quer dizer, isso já deveria ser um primeiro ponto para a gente poder questionar essa ideia de um som único para representar um continente. A gente fala tanto de diversidade aqui, né? Cadê essa diversidade sendo representada nessa imagem, né, musical e sonora do continente africano? O quão abertos nós estamos, né? Uhum. Porque você ter suas expectativas frustradas também é difícil, né? Uhum. É difícil você acordar e entender que aquela ideia Não condiz. não condiz, né? É. Ela não condiz. Então, acho que tem algumas questões aí, né? Eu acho que quando a gente fala de ancestralidade, junto disso vem todo um pacote de expectativas, né? Eu sinto que, ao longo dos últimos anos, especialmente, porque a gente não tem muita informação contemporânea, né, do continente africano, assim. Quando eu ligo a televisão aqui no Brasil, eu não vejo nada, né? Fica aí um recado pro pessoal das emissoras, né, se interessarem um pouquinho mais, só um pouquinho. Geralmente, quando eu tô aqui, eu assisto pelo YouTube alguns canais em específico, que eu não vou mencionar o nome aqui, mas eu posso deixar de dicas para quem entrar em contato comigo. E aí eu vou acompanhando. Obviamente, meu trabalho me ajuda muito nisso também. Mas o que fica de referência pra gente? Fica a literatura, né? Fica a parte teórica, que hoje em dia né, a gente tem muitos de nós estamos nos intelectualizando e buscando referências africanas. Isso é muito positivo. Mas junto disso, eu sinto que a gente vai fazendo um encaixe da teoria junto com a nossa pretopia. E a gente criou esse imaginário quase que folclórico do que é o continente africano. E que pouco agrada a eles. Pouco agrada. Porque para eles fica parecendo que a gente não é capaz de enxergar eles como eles são. Ou seja, a gente inventa essa utopia, esse imaginário do que eles são. Porque a gente não está preparado para poder digerir quem eles são em sua totalidade. Com as coisas lindas que vêm com isso. E com as questões também, com os desafios que vêm com isso. Sim. Né? Eu fico pensando muito, você vai falando desse imaginário e a gente está falando de idealizar, né? Eu lembro muito dessa relação, né? Que é uma relação que está ligada à raiz, eu acho que do próprio pensamento político, né? Na ciência política a gente estuda muito essas relações. E aí, por exemplo, a gente sempre traz o idealismo como uma característica da esquerda, né? A esquerda é idealista. A gente pensa que é possível interferir na realidade para criar um mundo melhor, um mundo mais plural, mais justo, mais igualitário, né? Enquanto que a gente leva para a direita essa ideia mais prática, né? Essa ideia mais, de alguma maneira, prática mesmo, né? De dizer, não, na verdade a gente tem que ser pragmático, a política ela tem que ser uma coisa pragmática e a gente tem que agir de acordo com o que a gente tem dado na realidade. Então a gente vai acreditar no liberalismo, a gente vai acreditar que o Estado não pode interferir na economia, né? A gente costuma idealizar. E aí você está trazendo uma outra quebra de expectativa que é interessante aqui, que é pensar como que nem sempre o que é idealizado corresponde a uma possibilidade daquilo que é real, ou daquele mundo que a gente está tentando criar, né? É uma provocação até para a gente pensar sobre as nossas construções desse afrofuturo, né? A gente está aqui no Pretopia, a gente está falando muito disso. Quem acompanhou a gente nos últimos episódios tem já uma discussão muito ampla sobre essa ideia, mas quando a gente parte dessa concepção de futuro idealizado a partir desses ideais mesmo, né, que não deixam de ser, ou a partir dessa ideologia mais marcada por aquele mundo que a gente está buscando criar, a gente acaba
construindo um movimento contrário, né? E aí percebendo que, por exemplo, aquele continente africano que a gente está tentando idealizar, na verdade a gente está fazendo o outro movimento, que é não pensá-lo enquanto uma realidade, mas pensá-lo como parte de uma fantasia, né? Presa no tempo e no espaço, algo que não corresponde aos movimentos modernos, atuais, vibrantes, a essa cultura que é, ao mesmo tempo que foi influenciada, ela se recria. A gente esquece de pensar nesse espaço, né, que é um espaço de cisão, né, esse entrelugar, que é o lugar onde as culturas elas se movem, se movimentam, né? A gente faz isso o tempo inteiro. A gente, hoje, em pleno século XXI, a gente está falando em 2024 agora, mas a gente luta contra o blackface. E aí você vê uma escola num dia 20 de novembro, lá no sul do Brasil, sei lá, em qualquer outro lugar, pintando a galera de preto e achando que isso é uma grande homenagem à cultura negra. E aí, quer dizer, isso está tudo meio que interligado aqui, né? Está imbricado, porque na medida em que a gente não consegue se libertar dessas expectativas ou dessa idealização, muito baseada em valores ideais que não foram nem nós que, de fato, criamos, né? A gente só se apropriou disso, a gente só absorveu e está reproduzindo, né? Então, quer dizer, problematizar isso de alguma maneira... Eu estou tentando aqui te salvar de ser cancelada, tá? Problematizar isso de alguma maneira é extremamente importante. Eu vejo isso como um movimento extremamente importante, sabe? E eu careço de ver isso por aí. O que mais me incomoda, depois de tanto tempo... Porque, enfim, eu vivi lá por todos esses anos, até 2021, mas eu continuo trabalhando com o continente africano. 90% do que eu faço todo dia é com o continente africano. E o que me frustra, ou o que me frustrou no meu regresso, é que, para mim, a gente está fazendo exatamente aquilo que o capitalismo fez com o continente africano. A gente está criando uma narrativa. E por mais que a gente acredite que ela seja positiva, no final do dia, é uma narrativa criada para suprir somente as nossas expectativas. A gente está excluindo eles. A gente está tirando deles a voz, né? Ou seja, a gente não está no nosso lugar de fala para falar do continente africano também. Essa que é a verdade. Né? Essa é a minha opinião. Vou ser cancelada com certeza no final do seu programa. A gente não convida essas vozes para nos dizer o que é, né? Então, a gente fica aqui idealizando o que é. E quando a gente se depara com o que é isso, nós não estamos preparados para. Então, existe um rechaçamento imediato. Então, tem alguns amigos que idealizavam bastante, que foram visitar, seja, tipo, fazer um intercâmbio ou às vezes fazer um trabalho curto, e que eles voltam muito chocados com algumas coisas, como, por exemplo, o fato da Nigéria ser super muçulmana. Esse país mais muçulmano do continente africano, diga-se de passagem. Esse país super muçulmano e conservador também é o berço de uma produção musical incrível. E de uma produção literária incrível. Mas a gente tem uma dificuldade tremenda de encaixar essas três peças para falar da Nigéria. Então, o que a gente faz? A gente exclui toda a parte... Tudo que a gente não aquilo que a gente não gosta, a gente não quer entender aquilo, então a gente exclui, né? Então, a gente está falando de um continente cuja cultura conservadora é machista, e a gente precisa aprender a falar sobre isso. Né? Da mesma forma que a gente fala sobre o machismo no Brasil. A gente precisa aprender a falar sobre isso. E a gente não tem que falar sobre isso de uma maneira determinista e como se não houvesse evolução, né? Ou de alguma maneira impositória também, exatamente. Né? Porque esse discurso do impor é muito típico desse imperialismo, né? Porque você estava falando, eu estava pensando aqui num movimento recente meu, né? No meu trabalho pelas redes sociais, em que eu publiquei um vídeo falando sobre a arte do ferro entre a etnia Corrogô, que é da Costa do Marfim, né? E eles usam o ferro, usam o fole, né?
para aquecer o ferro. E aí, ao fazer isso, eles fazem música, né? É uma música que é muito parecida com a música do tambor, com uma música para Ogum aqui, nas religiões de matriz africana. E aí, várias pessoas foram comentar no vídeo falando sobre como aquele ferreiro não usava EPI. Nossa, sério? E As não pessoas tem o hábito preocupadíssimas, assim, dizer, nossa, ele não usa EPI, que horror. Ou dizendo assim, você, na verdade, está romantizando uma precariedade do trabalho. Ele não usa porque ele não tem acesso, portanto, você está romantizando isso. Olha o ponto, né? Mas é porque são pessoas que estão olhando para aquele território com as suas lentes e estão esperando ver do outro lado exatamente aquilo que vem aqui. E esse é o problema. Essa é a parte que me incomoda. Essa é a parte que faz com que eu não tenha tesão em falar sobre as minhas experiências. Porque o que a pessoa vai ouvir do outro lado é exatamente o que ela quer, né? Perfeito. Ela não vai fazer Ela não vai dar um passo para trás e olhar para aquilo como um principiante, né? Porque ela se sente tão parte daquilo, porque é a nossa ancestralidade, que ela acha que ela entende tudo o que está vindo dali, quando na verdade não. É uma cultura totalmente diferente. Sim, a gente tem muitas conexões, elas são óbvias, né? Eu não preciso ficar aqui falando sobre elas. Mas essa cultura também evoluiu, gente. Essa cultura também evoluiu. Então, quando a gente fala... Até o Afrobeat, ele é pouco tocado ainda no Brasil. Né? Mas eu fico pensando assim, outro dia tinha uma amiga na minha casa e eu coloquei música sul-africana para ela ouvir. E, obviamente, ela esperava por um tambor. E o que ela ouviu foi house music. A África do Sul é sensacional em house music. E eu acho que se o mundo não fosse tão racista... Os artistas sul-africanos de house music estariam no top dos charts da Billboard. E aí você tem a moda ugandesa e queniana, que não é nada caricata. Zero caricata. Zero caricata. Uganda tem uma produção artística, de arte visual, que é sensacional. E aí, cadê? Cadê esse interesse? Porque a África é moderna, gente. África é moderna. Nairobi é um polo de inovação social global. O mundo desembarca ali para aprender. O Pix que você tem no seu telefone, ele foi criado por um queniano. Ele se chama M-Pesa. Né? Então, África é moderna. E a gente precisa aceitar essa modernidade. E a gente precisa aceitar a evolução dessa cultura. E a gente precisa entender que não, a gente não sabe tudo sobre ela. Porque dali vem a nossa ancestralidade. Sim. Você tem aí uma questão que é muito interessante, porque, cara, a gente treina muito, né? Esse olhar a partir do viés da empatia, né? Da ideia de achar que eu sei o que o outro de fato está sentindo, né? Quando a gente está vendo vídeo, por exemplo, quando a gente assiste um programa, mas a gente esquece que, na verdade... Quando eu tenho contato com uma cultura diferente, eu preciso acionar outro conceito, que é a ideia de alteridade. Não é só achar que eu sei o que o outro está sentindo, né? É, de fato, buscar me colocar naquele lugar, né? É, de fato, buscar tirar essas lentes que são tão marcadas pelo próprio eurocentrismo, pela própria colonização, e buscar, de fato, me colocar naquele lugar para que eu possa exercer essa relação entre as culturas que permite um espaço de manobra, que é esse entre-lugar que eu estava falando, né? E na medida que a gente faz isso, a gente está, de fato, quebrando expectativas muito arraigadas no próprio tecer da cultura. Entende? E aí é isso que machuca, né? É isso que machuca, porque parece que a gente está tirando rápido a cera dos pelinhos das partes íntimas de alguém, sabe? Rápido, assim, você está desfazendo um vínculo, um elo que a gente crê que seja perpétuo, que seja para sempre, porque é assim, ou porque eu quero que seja assim, né?
Isso não é nada pretopia, gente. Você sabe que eu vou contar uma história que não é muito legal, mas... É muito comum, assim... É muito comum nos países africanos das grandes capitais os moradores fazerem piada quando chega alguém buscando pela ancestralidade, né? Porque o indivíduo que chega buscando pela ancestralidade, ele já sabe o que ele quer ver, né? Exatamente. Então, quando você diz assim, eu sou um afro-brasileiro, um afro-americano, as pessoas dizem, vem buscar pela sua ancestralidade? Eu já ouvi essa várias vezes. Por quê? Porque a busca pela ancestralidade determina quem eles são. É como se você chegasse lá e agora você tem suas marionetes. E aí, vamos lá, pessoal? O show começou. O show começou, vamos? Então, existe essa piada é uma piada real. E aí, quando você chega, você acaba tendo que... Eu mesmo comecei a fazer a piada no final, né? Eu dizia, sou afro-brasileira, tal, mas eu não vim buscar minha ancestralidade. Aí todo mundo ria. Ao mesmo tempo, quando eles me faziam algumas perguntas sobre o Brasil, eu falava assim, mas me disseram que você é a minha ancestralidade, você devia me dizer. Você tá devolvendo, né? Então, eu tinha essa cliente que o sobrenome dela era Samba. E ela virou pra mim e falou assim, Jaque, o que significa? Eu falei, me disseram que você era a minha ancestralidade. Fala aí. A gente tá aqui agora com a nossa ancestralidade, né? E eu acho que a ancestralidade também virou um negócio tão sério, né? Que você não pode fazer piadas. Você é cancelada por essa também. Olha, mais uma. Eu acho que esse episódio não pode ir ao ar. Várias oportunidades. Várias oportunidades diferentes de cancelarmos a Jaque. Mas a minha utopia é uma troca sincera, justa, e na qual a gente aceite um ao outro, né? A gente precisa se conhecer, evidentemente, antes de chegar nisso. Mas existem tantas trocas incríveis para serem feitas. Tantas trocas incríveis para serem feitas. Quando eu penso na indústria criativa, as possibilidades são infinitas. Mas não só na indústria criativa. Negócios, academia... Enfim, a gente está falando de um continente que é o futuro, né? Então, lembra que a gente falava que o Brasil era o país do futuro? Morreu, né? Na morreu praia. na praia. Quanto tempo que eu não ouço falar nisso? Esquece, amigo. Quanto tempo? Esquece. Então, a África é o continente mais jovem do mundo. É o maior número de pessoas abaixo de 20 do planeta. Vai ser a maior força de trabalho do mundo nesse século. Então, a África é o presente, é o passado, é o presente e é o futuro. E ela não é analógica como a gente gosta de pensar. Gostam, impuseram na gente, né? Essa perspectiva de que a África está super atrasada, né? Na verdade, até quando a gente compara os indicadores socioeconômicos da América Latina com a África, muitos dos piores indicadores estão do lado de cá, não do lado de lá. Verdade. Né? A gente perdeu essa batalha, a gente comeu bola, né? Então, já, a África vai estar na frente da América Latina. A gente está falando de um continente extremamente rico, com muito conhecimento, né? Muito conhecimento. Empírico, técnico, né? Filosófico. E a gente está falando que os caras estão chegando, estão se desenvolvendo num século da tecnologia. E eles não estão tentando pegar a onda do passado, né? Eles estão literalmente surfando na onda do presente e pegando a onda do futuro. Ou seja, tudo que eles fazem tem uma atração muito rápida, né? Pensa no Afrobeat, né? O Afrobeat do nada, boom! A literatura, boom. A tecnologia, boom. Eles têm um corredor de inovação que a América Latina não tem. Não tem. A América Latina não tem uma Nairobi. Não tem. Infelizmente. Não tem. Quero. Não tem. Então, a gente precisa estar aberto para enxergar a África do jeito que ela é. Sabe? Ela é tecnológica. Ela é ancestral também. Né?
E vamos deixar eles dizerem pra gente quem eles são. Pô, acho que a minha utopia é essa. Tá roubando a minha utopia. Tá roubando. É uma visão realista, uma visão complexa, né? Que acolha as complexidades do continente africano, né? E que traga isso para a baila, para discussão, né? Que traga isso para os debates também, que a gente veja mais o continente africano na sua geopolítica atual, né? Sendo representados na mídia, né? Um pequeno parêntese, né? Pouca gente sabe que... A gente ouve muito falar de conflitos globais, né? Como a relação da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. A gente aprende sobre essa história, né? Ainda que isso, de alguma maneira, afete o mercado global, né? O mercado de ações, porque é isso que interessa a grande mídia corporativista, né? É como esses conflitos atingem o mercado de ação global. A gente não tem uma relação de ancestralidade mesmo com muitos locais que a gente vê muitos conflitos, como o conflito da Rússia e da Ucrânia, ou de Israel e da Palestina, como a gente tem no continente africano. Ao mesmo tempo, a gente ignora, por exemplo, a própria relação da Nigéria, para usar um exemplo de um país que foi abordado aqui ao longo desse episódio, com a própria guerra da Rússia e da Ucrânia. Por exemplo, a Nigéria tem um plano de fazer uma tubulação de gás transsaariana que leve gás natural para a Europa, né? E vários países europeus, como a Alemanha, por exemplo, tinham interesse nisso, nessa construção dessa tubulação, para, claro, que para a Europa deixar de depender das tubulações de gás que vêm da Rússia, né? Então, olha aí a possibilidade de se criar um negócio de milhões, né? Entre uma relação, né, geopolítica entre a Nigéria, por exemplo, e o continente europeu, né? É claro que esses planos foram frustrados pelo Cinturão do Sahel ali, que viveu mais recentemente vários golpes e agora está organizado numa aliança dos Estados do Sahel entre o Níger, entre Burkina Faso e entre... Você tem ali vários países que estão se organizando para impedir e fazendo manifestações anti-imperialistas, né? Então, essa tubulação nigeriana não sairia. A Nigéria, que é a maior potência militar também, né, do continente africano, né? Foi frustrada também nesse sentido. A gente está falando de frustração, né? Até a nível geopolítico existem as frustrações. Mas a minha utopia, ela tem a ver com o fato da gente poder realmente trazer essas questões, né, de maneira sincera, de maneira complexa, de maneira realista, entendendo essa música, entendendo essa tecnologia, entendendo o cinema, né? Entendendo essa política e cobrando também do nosso governo que ele se relacione com esse continente, para além da extração, né? Enfim, porque nós somos um projetinho de imperialismo ali, né? A gente tem o nosso pezinho ali de uma maneira que não é tão positiva quanto a gente gosta de imaginar. Mas a gente também não pressiona essa agenda, né? A gente não tem uma agenda clara. Enfim, a gente passou aí 4 anos sem uma agenda clara. A gente teve uma agenda bem bacana com o continente africano por, vamos botar aí, 16 anos. Mas se perdeu durante o último governo e está sendo retomada agora. Mas ainda assim é uma agenda muito utilitarista. Ela não é uma agenda que permite a gente explorar esses canais culturais. Essas integrações. Né? Essas integrações reais, né? Resgatar esses laços. Né? Ela é utilitarista, ela é puro capital. Né? É extração, venda, envio, né? Então, isso também cabe a gente trazer essa pauta, empurrar essa pauta e demandar essa pauta. Exatamente. Né? Porque isso é importante pra gente. Né? Então, assim, a gente pode perceber essas relações sendo criadas, né, a partir desse sonho nosso, que é a Pretopia, que a gente está tentando, de alguma maneira, se organizar para poder fazer com que isso seja... que isso seja parte do nosso afrofuturo, né? Mas eu fico pensando em algo que você me disse há um tempo atrás, professor. Do encontro das diferentes nações do nosso país, né? O encontro das diferentes nações africanas isso nesse território.
Vou pedir para você explicar, professor, e depois eu volto. Recentemente eu tive a oportunidade de fazer parte, né, de um documentário produzido aqui pela Globo Rio, que chama Vim de Lá, né, que vai fazer algumas ligações muito interessantes sobre, no caso, Rio de Janeiro e Angola. Rio de Janeiro e Moçambique, no caso. Rio de Janeiro e Moçambique. E essa relação entre Brasil e África, né? E aí, nesse programa, eu acabei aprendendo uma coisa que eu não tinha parado para pensar, né? O professor Luiz Antônio Simas e o Babalorixá Ivanir dos Santos me fizeram perceber que aqui no Rio de Janeiro aconteceu um encontro de nações africanas que não aconteceu nem no próprio continente africano. As nações Queto, Jeje, Nagô se encontram aqui, né? E aí, olha aí, mais uma vez, a provocação dessa ideia de que não existe uma cultura estática, fixa, presa no tempo, né? Essas nações, elas vão construir as suas próprias cosmologias e visões, né, daquilo que a gente entende hoje enquanto religiões de matriz africana, cada uma dentro das suas particularidades, né? Alguns cultuando uns orixás, outros, alguns chamando os orixás por um determinado nome, outros por outros. As práticas, apesar de serem muito parecidas, similares, né? Também são diferentes entre si, mas que produziram essa cultura, né? Produziram essas culturas no plural. E isso é de um potencial incrível. Eu não consigo perceber um futuro que não seja plural nesse sentido, sabe? Porque a gente talvez seja esse experimento onde essa pluralidade foi possível. Aquela que antes era inimaginável, não só aconteceu, como sublevou, né? Como conseguiu se reerguer, mesmo apesar dessa grande tragédia que foi o tráfico atlântico de escravizados, e não só sobreviveu, como produziu cultura e segue aí firme e forte, apesar das intolerâncias religiosas que a gente consegue perceber nos dias de hoje. Então, o que eu quero ver aqui, que me interessa aqui, é entender o Rio de Janeiro como esse protótipo, como essa grande possibilidade, né? De perceber como essas relações elas são móveis, elas nunca são fixas. E elas são plurais, elas nunca são homogêneas, elas nunca são uma coisa só, né? Eu aprendi também, tive a oportunidade de vida de conhecer o Antônio Bispo dos Santos, né? Talvez eu conte uma história com ele, quando a gente tiver um episódio sobre isso, que me deixou profundamente marcado, né? De ter vivido ali. Mas ele me ensina que a gente é plural, né? Que essa pluralidade é uma característica nossa, né? Dessa sobrevivência. Essa sobrevivência ela só foi possível a partir da coletividade, né? Por isso que a gente é contra-colonialista, né? A gente não quer, o que nos interessa não é a unidade, né, que parte ele chama, o Antônio Bispo dos Santos chama de eurocentrismo monoteísta, porque esse monoteísmo é aquilo que está presente nessa colonialidade, né, nessa forma da gente enxergar as coisas como sendo possíveis apenas uma coisa só, né, enquanto que a gente quebra essa lógica hierárquica de ter que olhar para cima para falar com Deus. A gente olha para os lados porque Deus está à nossa volta. A gente entende essa pluralidade, né, de possibilidades de Deus estar numa folha, de Deus estar num rio, de Deus estar numa montanha, igual a gente trouxe no outro episódio sobre o Ailton Krenak. Então, eu consegui perceber o quanto isso é potente, sabe? E aí imagina, lá vai uma pretopia. Se a gente foi capaz de fazer isso, construir isso, essa nação, né, em tempos tão difíceis, né, imagina o que nós não seríamos capazes de fazer no século XXI, amparados pela tecnologia, pela nossa ancestralidade, pela nossa curiosidade, pela nossa gana de estar junto, né?
Imagina se a diáspora e o continente pudessem se unir para criar o que fosse, ou só para se entender. Essa é a minha pretopia. Fica aí. Fica aí. Fica aí a dica, né, gente? Fica aí a dica. Fica a dica também. Aqui, ó, liga. Fica a dica também de não esquecer, gente. Não esqueçam de seguir o Pretopia, @pretopia_pod nas redes sociais. Eu sou o João Rafael. Me segue lá também, @afroliterato. Eu sou Jaque Oliveira, me segue lá, Jaque A. Oliveira. E não se esqueçam, sejam audaciosas, vai ver o mundo, conhecer gente diferente e quem sabe assim a gente não constrói um mundo melhor.